Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jéssica Caires do Pão Não Emagrece. Bom, estou gravando esse vídeo pra vocês que eu queria mostrar uma coisa muito legal que aconteceu pessoalmente na minha família. Então eu vou pedir já desculpas de imediato se vocês estiverem ouvindo um pouquinho de barulho de rua, barulho de carro, porque tem coisa que a gente consegue controlar e tem coisa que a gente não consegue, e essa é uma delas. Bom, eu não sei se vocês conhecem um pouco da minha história, mas sou uma pessoa que sofria com fígado gorduroso, com excesso de colesterol e outras doenças relacionadas ao metabolismo. E depois que eu descobri um pouco sobre saúde e nutrição, eu consegui perder 15 quilos e recuperar minha saúde. E por conta disso, eu comecei a me interessar muito sobre essa questão de como a saúde e a alimentação elas se relacionam, como é que você poderia de repente curar muitas doenças que são de causa nutricional sem nenhum remédio, mas apenas com a manutenção da alimentação correta. E aos poucos que eu fui descobrindo a alimentação, eu fui mexendo um pouco na alimentação do meu pai, que é um diabético, da minha mãe tem excesso de peso, e recentemente eu descobri que a minha avó ela se tornou diabética, sendo diagnosticada com uma diabetes, uma hemoglobina glicada de 9,1% e uma glicose média estimada de 212, mais ou menos. Ela passou num médico clínico geral, ele deu as indicações para, na verdade, ela deu as indicações para minha avó sobre alimentação, sobre como ela deveria cuidar da saúde dela e deu um encaminhamento para nutricionista, falou um pouco sobre o pé diabético e depois eu fui conversar com a minha avó. Peguei todos esses negócios que a médica passou e fui lendo e falando pra minha avó. Só pra vocês entenderem um pouco, a minha avó não é uma pessoa assim tão instruída e já é uma senhora de idade, então as minhas críticas que eu vou falar agora é a respeito do material que foi fornecido pra ela. É uma pena que eu não tenho agora pra mostrar pra vocês, mas era uma coisa muito técnica, muito assim, um linguajar muito de médico. E, sinceramente, a minha avó não ia ler aquilo e ia falar: eu não sei o que é isso, eu não sei o que é necrose, eu não sei o que é isso, o que tá dizendo aqui, não entendo o que tá escrito aqui. E simplesmente ela fez o que acho que muitas pessoas devem fazer. Eu não entendo, portanto, eu não vou seguir. No papelzinho que a minha avó recebeu, tava muito técnico pra ser explicado, então eu tive que ler e meio que traduzir, assim, no linguajar que ela entendesse. Isso é uma coisa que eu deixo aqui até de orientação para alguns médicos, que eu sei que tem alguns médicos que me seguem no Instagram ou que conseguirem ver esse vídeo. Gente, deixa o mais mastigado possível, porque os pacientes idosos, eles nem todos têm instrução, sabe? Então se não tiver alguém pra ajudar ali, eles não vão entender. A primeira coisa que eu pensei eu tentei entender a rotina da minha avó. Eu cheguei a perguntar: avó, o que você come de manhã? Como que são seus hábitos? Como que você funciona direitinho? O que você come ao longo do dia? Como é que você se sente? Pra poder entender. Então o que eu fiz? Eu peguei fui fazendo um acompanhamento semanal de 4 semanas. E todo final de semana eu ia lá e fazia uma curva glicêmica nela. Então eu peguei o aparelhinho o glicosímetro, né? Comecei a picar ela em um horário de uma hora. Quando eu passei a orientação para minha avó, fiz a primeira medição da curva glicêmica, eu cheguei a falar a respeito da alimentação. Falei: vó, você tem que parar de comer tantos carboidratos assim, você tem que parar de comer tantas frutas, você tem que comer mais proteínas, mais gorduras. E passei mais ou menos o que ela podia estar mexendo e fazer a intervenção na alimentação dela. E fui registrando isso, eu comecei a registrar isso. Fui criando um documento com os meus registros, falando as coisas que eu via, fui observar o pé dela, porque a minha avó também ela tem um problema de osteoporose e artrose, então ela sente muita dor nas pernas. E aí eu tava toda hora preocupada muito com o pé dela, porque às vezes ela não sente o pé. Então, para uma pessoa que tem diabetes, um pé diabético, uma pessoa que não tem sensibilidade no pé, pode ser uma coisa bastante preocupante. Para aqueles que não sabem, uma das preocupações principais com o diabético é o pé diabético, porque como o excesso de glicose não deixa cicatrizar corretamente. Então, de repente, uma feridinha no pé ou uma má circulação ali pode levar a uma necrose e ter que amputar um dedo ou até o pé inteiro ou às vezes até a perna. Então é uma coisa bastante perigosa. Eu passei algumas orientações para ela em relação ao pé diabético, já que ela tinha algumas calosidades, ela tinha uma frieira, e aí eu recomendei que ela passasse umas pomadinhas para justamente não permitir a entrada de algum micro-organismo que fosse dar alguma doença ou piorasse o quadro para evoluir para um pé diabético. Isso é uma coisa importante que eu
também coloquei nas minhas anotações. A pomada que eu recomendei pra ela era um cetaconazol, né, pras frieiras. E pra melhorar a calosidade, um dexpantenol, que é, por exemplo, o Bepantol, que as blogueiras passam na boca, na unha. Ele tem esse ativo hidratante que ajuda a reduzir esse aspecto muito ressecado e duro da pele. Na primeira semana que eu fiz a mensuração da minha avó, a glicose dela tava dando 44. Depois eu olhei a glicose dela de novo após uma hora, desceu pra 42, depois foi pra 66, depois ficou em 44, que foi a última medição que eu fiz. Eu olhei pra minha avó e falei assim, a senhora tá bem mesmo? Não tá passando mal? Tá assistindo mal? Não. Aí eu olhei e falei, então tá bom. O almoço dela ela foi composto por 60% de arroz, 40% arroz branco, feijão, né, que são os carboidratos, 40% era carne e 30% era uma saladinha, assim, que você pode colocar em carboidratos, por exemplo. Isso na primeira semana. Na segunda semana, ela começou a ver que o remédio estava fazendo mal, que ela estava se sentindo pior, e aí ela mesma resolveu abandonar o remédio. Eu falei que isso podia ser perigoso por conta do médico ter passado medicação e tal, mas falei pra ela me ligar todo dia, e eu ia ligar pra ela todo dia pra ver como que ela tava. Porque o perigoso o remédio estava em excesso, ela começou a se sentir muito mal, mas também a falta do remédio poderia ser uma coisa que, enfim, teria que ser analisada muito de pertinho com o médico. Principalmente, por que eu fiz isso? Porque pra minha avó foi fornecido 2 medicamentos hipoglicemiantes, que um era metformina, né, o cloridato de metformina, e o outro é um glipizida. O que aconteceu é que ela começou a sofrer com a baixa da glicose, então ela tava tendo tontura, ela chegou a ter diarreia, ela falou que a vida dela se tornou um inferno, que outro dia ela tava conversando com a vizinha e ela tava tipo tonteando, e achou que ia cair na frente da moça. Só pra vocês saberem, minha avó é uma pessoa de 63 anos de idade. Minha avó é um caso muito específico, onde a glicemia dela não tava tão desregulada assim quanto as que eu já vi, tipo, a do meu pai, por exemplo, tava 12 e chegou a 13%. Então a minha avó era muito específico. Eu orientei meu avô também, que pra olhar ela e tudo mais. Enfim, ela tava se sentindo bem, só mexendo na alimentação, ela tirou o remédio e seguiu. Na segunda semana, a medição da glicemia dela ficou mais ou menos assim. Eu medi, tava 50, medi depois de 1 hora, que ela tinha até comido um pão, um ovo, queijo, continua 50. Aí depois medi mais 1 hora, aí foi pra 81. Depois medi de novo, foi depois sempre de 1 hora, tá, gente? Mais ou menos. 58 e aí depois ficou em 85. Só que esse 85 era depois ela ter comido um arroz com cenoura, farofa e frango assado que ela tinha feito. Na terceira semana a gente mediu, foi cada vez reduzindo mais. Eu comecei a fazer as mensurações também que a gente faz em perca de peso. Então eu fiz a medição do pescoço, a medição do busto, a medição dos braços, do abdômen, do quadril e das pernas. E também avaliei o peso. Ainda assim, eu perguntando sobre a alimentação, eu via que tinha alguns errinhos, mas estava evoluindo bem. Então, falei, vamos indo, vamos indo. E aí a glicemia dela ficou assim, 37. Quando eu vi 37, eu falei, vó, você tá realmente bem? E ela falou assim, tô. Eu falei, tá realmente bem? E ela falou assim, tô. Eu falei, então beleza. Aí medi depois de 1 hora, 58, mais 1 hora, 53 e por fim, 47. Eu falei, estranho, né? Realmente, isso que ela tinha parado de tomar medicação. Na quarta semana ela tava sentindo ótima, tava maravilhosa. E aí foi seguindo. A gente arrumou um calçado mais confortável pra ela, por causa da dor na perna que ela sentia. Os próprios calos doíam bastante, o aspecto da pele dos calos melhorou bastante. E finalmente passou essas semanas todas, eu sabia que ela tinha consulta com a clínica geral, ela passou a nutricionista orientou ela toda errado. Olha, vocês me desculpam, mas a nutricionista pega, eu já tô cansada já faz 2 anos que eu tô nesse mundo, que eu estudo esse mundo, a low carb já tá famosa e tudo mais. Nos Estados Unidos ela já está sendo usada como tratamento auxiliar no diabetes, e a nutricionista vem e fala para minha avó comer aveia, arroz integral, troço integral, comer de 3 em 3 horas. Olha, na moral, já deu isso, já tá na hora de evoluir. Orientei minha avó novamente e ela seguiu. Porque ela veio me perguntar, mas o que eu tô fazendo tá errado? Eu não sinto fome, Jéssica, eu tenho que comer. Não, vó, você vai comer conforme você sente fome. Ah, mas ela falou que eu sou diabética e eu tenho que comer várias horas por dia pra não ter hipoglicemia. Eu falei, isso é uma besteira enorme, a senhora não faz isso. A senhora come quando a senhora tiver fome. Na última semana, né, e curiosamente, olha essa glicemia. Medi, tava com 73.
Medi depois, foi pra 91. E esse 91, ela tinha comido um pedaço de chocolate, um pouquinho de castanha de caju. E chocolate era 80%, tá? E misturado tudo isso com um pouquinho de creme de leite. Então eu falei assim, vó, dado o fato que tá melhor, segue sem medicação até você ir pra consulta com a médica. Eu vou imprimir esse papel, que foi esse papel que eu tava lendo pra vocês. Você entrega pra médica pra você dizer pra ela, até ela entender como é que foi sua curva glicêmica e ver se de repente não tem que reduzir essa medicação ou se pode cortar de verdade. A médica foi, leu e falou assim: nossa, dona Diva, o nome da minha avó é de Virgem, mas chama ela de Diva. Nossa, dona Diva, a sua neta é uma gracinha, nossa, obrigada. Fala pra ela que eu agradeci muito o que ela fez, porque me ajudou bastante e tal. Foi bacana porque ela pegou esse papel que eu fiz aqui pra minha avó e ela escreveu aqui atrás uma cartinha pra mim. Então eu vou ler pra vocês. Em consulta 6/2/2019, agradeço a dedicação de toda a família e cuidado para a tão querida Dona de Virgens. O aumento da medicação em última consulta, em 19/11 do ano passado, se deveu a um resultado ruim da hemoglobina glicada, que ficou em 9,1%. Ela escreveu zona de risco. Aí depois ela disse: o grande sucesso das orientações e da persistência da paciente fizeram grande melhora, reduzindo os níveis glicêmicos rapidamente e desta forma podendo assim retirar ou diminuir as medicações. Agradeço, doutora Renata de Paiva Caiafa. Que orgulho, né, gente? Pra vocês verem que a alimentação sim é o que vai curar uma diabetes. Então, por que eu tô dizendo tudo isso pra vocês? A low carb é uma estratégia que realmente funciona em muitos casos. A gente tá vendo que nos Estados Unidos ela foi aprovada como tratamento auxiliar para diabetes. Eu testei na minha avó e eu vi funcionar. Eu me curei com isso. Então, realmente, eu acho que a melhor alternativa para vocês que são diabéticos e estão buscando por uma cura. Não tem chá milagroso, não tem que assar casca de abacaxi no forno para fazer chá. É pura e verdadeira ciência baseada em evidências. Então vocês têm que ficar atento a isso e parar de querer se enganar com coisinha ou até com remédio. Remédio é o band-aid, sabe? Eu aplico insulina aqui ou como uma coisa que eu quero ali. Eu gostei bastante da evolução da minha avó, mas eu sabia que o que ela estava fazendo, porque ela ainda estava comendo bastante quantidade de arroz e de feijão, só que ela estava espaçando mais o tempo, ela não estava comendo toda hora. Mas eu sabia que isso não ia se sustentar a longo prazo. Eu, junto com o senhor Ayrton, que está aqui do meu lado, que faz as edições desse canal, a gente elaborou um material para poder auxiliar tanto a minha avó quanto meu avô também, que também está com excesso de peso, mas a minha avó era o foco. Então eu peguei os dois, a gente fez um material bem assim, visual, um guia bem visual do que eles poderiam comer, o que eles não poderiam comer e o que seria legal que eles evitassem e como é que a gente dividiu isso? A gente dividiu não tipo, não pode, porque isso aí cria uma coisa que não é muito bacana na cabeça do indivíduo, mas sim do tipo, alimentos que vão curar a diabetes, alimentos que são neutros, que não vão fazer diferença, e alimentos que vão ajudar a adoecer quem tá com diabetes. Então a gente fez essa divisão e a gente submeteu esse material para eles poderem dar uma olhada. Olha só como é que foi o resultado disso. Quando você olha esse material que eu fiz, o que você entende desse material? O que eu entendo é que aqui muitas coisas faz bem pra mim e outros faz mal. E onde que elas estão? Você pode virar ele, tá? Pode virar o material. Olha, esse aqui faz mal, esse faz mal, esse faz mal, esse faz mal. Esse faz. Entendi. Entendeu? Entendi. E lá do outro lado? Quando você vira ele? Esse daí, o que você consegue entender daí? Esse faz bem. Limão tá bom. Maçã faz bem. Maçã? Não é maçã não. Morango. Morango. Abacaxi faz. Abacaxi? É esse verdinho do lado do morango? Isso aqui é abacate, né? Abacate. Mas quando você olha esse material aí, que tá na sua mão, você vira assim, você consegue me dizer aonde que tá os alimentos que são bons? Onde que estão os alimentos que você... Não, isso eu não entendo muito bem. Pela cor, assim, ó, se fosse que nem semáforo. Esse aqui nem um semáforo, né? Então, o que significa o sinal verde no semáforo? É livre, né? É livre, né? Então o que seria esses alimentos verdes que tá ali pra cima? Tá. Esse aqui seria
bom porque é verde. Vai, mas aqui também é verde. aqui, ó, tá vendo que tudo fundinho aqui é verde? Todo esse fundo é verde, né? Aí todo esse fundo aqui, ele é amarelo, essa parte daqui de baixo, ó. Certo? E lá atrás que cor que é? Aqui é verde. E lá atrás, virando? Vermelho. E o que significa cor vermelha no semáforo? É proibido. Ah, entendi. Então o que você entendeu desse materialzinho? Aqui acho que é tudo meio proibido, não faz bem pra gente, né? Exatamente. Esse material que eu fiz, o que você entende dele? A parte verde, tudo é saudável. Isso. A parte amarela, nem todos. Certo? E virando, é? Isso, pode virar. A parte vermelha, todos são nocivos à saúde. Isso. E a parte verde, todos fazem bem à saúde. Ah, então tá bom. Mas aí quando agora a gente vai olhar devagarzinho, o que significa essa parte verdinha aí, ó? Perto dos vermelhos. Parte verde, por exemplo, café da manhã, ovos, frutas. É frutas aqui? Esse daí acho que é um monte de ovo com tomate e bacon. Certo. Faz bem pra saúde. E esse aí do que é lado? omelete, né? Isso, um omelete. Omelete, que mais? Omelete com legumes, né? Parece uns verdinhos. Também bem. faz bem à saúde, Tem, certo? E o lanche, morango, né? Morango e... Morango com chantilly, né? Com chantilly e um creme de leite, na verdade, né? e esse outro também, né? Isso, esse daí sabe o que é? Esse daí todo mundo gosta. Castanha. Não, é melhor que castanha. Ah, Pururuca. sim. Você conseguiu identificar que é uma pururuca? Agora sim. Agora que eu falei, né? É. Então, vó, quando você vê esse outro material, o que você consegue entender daí, sabe? Tipo, Esse prato aqui qualquer um, escolhe um e me diz. é saudável, porque tem proteínas, fibras, né? Mas assim, eu não queria saber muito proteína, fibra, não. Eu queria saber, assim, que alimento que tá aí, sabe? É carne, brócolis, cenoura e tomate, né? Tomate, E repolho. repolho. Não é bem repolho, não, são uns tabletinhos de manteiga. Mas pega um outro prato que você queira que seja mais facinho. Omelete, alface e tomate, né? Isso. E um outro prato? Qualquer prato. Aqui seria uma carne assada, né? Brócolis? Não, né? Não, tá parecendo mais uma saladinha, né? É, uma salada. Qual que é o problema desses pratos aqui? Qual que é a grande questão? Porque, poxa, aqui tem a salada. Aqui também tem, aqui também tem, aqui também tem, né? Aqui tem carne, né? Aqui também tem carne, aqui tem carne, e aqui, ó, carne. Ué, o que tem de errado nesses pratos? Se o que tem aqui também tem aqui, e aqui eu tô dizendo que é bom, então qual que é o resto que tá fazendo mal? O arroz e feijão. Exatamente. E você, vô, nesse prato aqui, por exemplo, o que tem aí que tá fazendo mal? O arroz, feijão e a batata frita. Exatamente. Entendeu qual que é o grande problema? Vocês podem continuar comendo da mesma forma que vocês já comiam. Só que precisa trocar algumas coisas. Tipo, por exemplo, o arroz e o feijão, se não puder diminuir, se não puder tirar, que seja bem menor a porção, porque aí tá muito excessiva essa porção. Tem muito carboidrato. O arroz e o feijão são o quê? Carboidratos. Tem um montão deles. Se a gente fosse fazer um círculo aqui e partilhar ele assim, em pedacinhos, olha o tamanho dessa porção. Ela é muito maior do que essa. E se a gente fosse agora lá pra cozinha fazer comida, o que a gente ia almoçar agora? O que vocês iam me dar de Eu ia almoço? almoçar agora um bife. Não pode falar no arroz, não. Até pode, mas quanto que você pode botar de arroz? Não, eu montava agora um bife, uma concha de arroz, uma meia concha de feijão e salada.
Mas você entendeu que o problema que tá é justamente nessa concha de arroz, concha de feijão? Eu sou que nem teu pai, de comer toda hora. Mas meu prato não é montão que eu como. Então esse que é o problema, porque a gente não é pra gente comer várias vezes ao dia de pouquinho, que nem meu pai faz. Meu pai faz errado. E essa é a minha briga com ele, porque um monte de coisa que ele faz errado achando que tá fazendo certo. E eu fico aí em cima. Então é isso que eu vim corrigir de vocês. Vocês vão comer bastante na hora que tem que comer. Não existe o ideal. Não tem o ideal de fazer, 3 refeições. Mas 3 refeições por dia é uma coisa ok. Eu acho que você tem que comer quando você tá com fome. Se você sentiu fome, você come. Porque se você comer os alimentos corretos que eu coloquei aí, a consequência é que a saúde vai ficar ótima. E você vai acabar sentindo menos fome conforme for levando a vida, entendeu? Se você comer certinho o bife com a salada, um bife com os legumes, uma hora você não vai sentir mais fome. Ela simplesmente desaparece, que é o que acontece comigo hoje. Eu não tenho fome. Você vê, eu vim aqui, eu não tomei café da manhã até agora, eu não fiz nada, porque eu não tô com fome. Você sabe por quê? Sabe o que eu jantei ontem? Eu jantei 4 bifes desse daí, ó. Então eu não tô com fome. Então, vó, visto que a gente aprendeu tudo aquilo de hoje, o que a gente fez hoje aí pra vocês almoçarem? Um bife, cenoura, abobrinha e vagem cozidas. Cadê? Você pode me mostrar? Aqui. Né? Tudo aonde que a gente cozinhou elas na água, que fez com que depois botou um pouquinho de manteiga pra dar um sabor, né? Isso, manteiga, um pouquinho de sal e pimenta do reino. Isso. E aquele bife lá? Você pode só abrir a tampa que a gente já mostra. Olha lá, os 2 bifezinhos que eu trouxe pra minha avó. Né? Se quisesse podia comer os 2, né? Que tiver com vontade, né? Não tem essa restrição de quantidade de carne. E o que mais que falta? Salada. Cadê ela? Aqui, a saladinha simples, né? O tomate, a cebola, o alface, tudo belezinha, né? Então é isso aí. É isso que a alimentação tinha que ser assim pra gente ser sempre mais saudável. Certo. E arroz e feijão, vó? Fora do cardápio. Pode comer, mas pode até só que um pouquinho. Só que é melhor, né? Quantidade moderada. Isso. Aqui está o... Aquele papelzinho. Exemplos ruins, está aqui focado aqui. E a parte de baixo, exemplos ótimos para a saúde, para a alimentação. Isso, que a gente já deixa aí pertinho na geladeira, né? Onde você vê. Isso, para a gente possa ver e aprender a copiar. Exatamente. E aquele guiazinho lá onde estavam as coisas? Aquele que eu fiz pra você. Deixa eu ir pra cima, né? Aqui estão os alimentos saudáveis, é isso? Não. Os que curam, né? Os alimentos que curam se encontram aqui, nessa página. Isso. Os alimentos neutros se encontram aqui, na parte laranja. Na parte de trás tem o quê? Na parte de trás temos a parte vermelha, tudo que não faz bem para a saúde. Isso. E a parte verde, que é de baixo, são as fazem bem. Isso, que são opções de lanchinhos, né? Opções de lanche, café da manhã. opções de lanches, café da manhã e etc. Exatamente. É isso aí, né? Qual foi o resultado da minha avó no final das contas? Minha avó estava com uma hemoglobina glicada de 9,1%, e isso categoriza ela como diabética, e a gente conseguiu reduzir com essa intervenção para 7,9%. O que acontece é que teve uma remissão da doença, então a progressão é muito boa, porque logo se ela cuidar direitinho, pode descer ainda mais, quem sabe ficando entre os 4,5 e 5,9 e deixando ela na faixa do normal. Isso é bem bacana. Lembrando que é muito importante destacar que a minha avó ela teve uma diabetes adquirida, que é a conhecida diabetes tipo 2. Para diabéticos tipo 1, infelizmente não tem uma cura ainda. Mas eu sei que a low carb pode ajudar muito a pessoa a conseguir manter os níveis bem certinhos de açúcar no sangue e não ficar sofrendo com a hipoglicemia, que é muito chata. Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei mais um material escrito bem detalhadinho no blog, que eu vou deixar junto aqui no link da descrição para vocês que tiverem mais curiosidade, derem uma olhada. Lá vai ter tudo explicando sobre diabetes, o que eu acabei fazendo, o que eu acabei auxiliando. Esse resultado que eu tive com a minha avó, vou deixar postado lá também, para vocês que tiverem interesse.
E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, mande um e-mail que eu vou tentar auxiliá-los da melhor maneira possível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter conseguido isso. É muito bacana quando a gente consegue ajudar alguém que a gente ama. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Lá é um lugar que vocês podem me encontrar. Me acha mais fácil. Eu posto coisa quase todo dia. E fica mais ativo até que o próprio blog. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. E tchau. Até a próxima.